trataremos sobre um assunto que vem gerando diversas discussões na sociedade brasileira, a mulher na política. Seguiremos agora com a reportagem. 9%. Esse é o número de mulheres presentes hoje na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ainda que essa seja uma porcentagem pequena, representa um grande avanço para uma história de luta por direitos iguais. Em 1928, Celina Guimarães Viana, professora em Natal, foi a primeira eleitora do Brasil. Com exceção do Rio Grande do Norte, o voto feminino não era permitido ao restante do país. Teve início, então, uma grande mobilização nacional que levou o presidente Getúlio Vargas a aprovar, em 1932, o decreto da lei eleitoral que estendia o voto às mulheres. Estamos aqui em frente ao Congresso Nacional, lugar onde ocorrem acirrados debates políticos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Só não é aceitável, presidente, que na divergência se toque nas pessoas. O deputado Rolando estava falando, o deputado Roberto Freire tocou, bateu nas costas dele 2 vezes. Isso não veio mais um caso, que não fizesse isso, ele pegou o meu braço. Isso não é aceitável. Isso não vem mais um Se caso. fizer isso, eu vou denunciá-lo ao Conselho de Ética da Casa. Ok. Que é isso? É tudo... Que é isso o quê? Ô, presidente. Que é isso o quê? Vamos estabelecer... Bate como homem, tem que apanhar como homem também. Vamos estabelecer a normalidade... O ocorrido entre a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, e o deputado Alberto Fraga, do Democratas, no dia 7 de maio de 2015, é um exemplo do debate recorrente envolvendo a questão da participação dos gêneros no âmbito político. É perceptível a presença massiva dos homens em comparação às mulheres nas casas legislativas federais. A representatividade feminina fica abaixo dos 10%, apesar do artigo 10 da Lei 9.504 assegurar 30% do número de candidaturas nos partidos ao sexo feminino. As mulheres não votavam nas mulheres. Aliás, hoje, majoritariamente, não votam ainda, porque se nós somos 52% da população e não temos 10% do parlamento, a maioria das mulheres continuam não votando nas mulheres. Né? Agora... As mulheres são 51,5% da população brasileira. Mesmo assim, nas eleições de 2014, a candidatura de mulheres nos partidos não passou dos 28%. Em 2012, 17 dos 32 partidos existentes no país não conseguiram completar a cota mínima de candidatas. PMDB, PSDB, PSC e Democratas são alguns exemplos. Essas legendas alegaram dificuldade em atrair mulheres para seus quadros. E existe a necessidade da gente reforçar por dentro dos partidos políticos e na lei eleitoral a equidade de gênero, que isso hoje não tem, nem no ponto econômico, nem na televisão e nem mesmo sustentação partidária. No geral, nos partidos, eu até colocaria exceção no nosso, mas no geral dos partidos, aquela 30% da chapa é cartorial, ela de fato não é real. Estamos aqui no plenário Juscelino Kubitschek, onde tem lugar as sessões plenárias da Assembleia Legislativa de São Paulo. Há também quem acredite que a razão da pequena participação feminina na política deve-se ao fato de que esse sexo ainda está associado aos afazeres domésticos e, portanto, não tem a oportunidade de conciliar ambas as funções. Olha, dos motivos é a dificuldade que a mulher tem, porque geralmente as mulheres que participam um pouco mais já são casadas, têm filho, têm casa para cuidar, trabalham fora, né? Hoje quase que a maioria das mulheres já trabalham fora, então você pega trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Então, assim, acaba tendo uma dificuldade maior de participar. E a política, a participação nos movimentos, acaba consumindo muito tempo da gente, né? O Brasil é hoje governado por uma mulher. Dilma Rousseff, já em seu 2º mandato, é a primeira presidenta do país. No entanto, apesar de ser o cargo mais alto do Poder Executivo, o Brasil ocupa o 117º lugar no ranking que avalia a porcentagem de mulheres nos parlamentos de 138 países. Essa posição, resultante da pesquisa da ONU Mulheres de 2015, coloca o Brasil atrás de países como Timor-Leste, Uganda e Afeganistão.
Mas afinal, por que é tão importante que ambos os gêneros estejam presentes de forma equiparada na política? Eu acho que muitas coisas relacionadas aos direitos das mulheres, infelizmente, só vai avançar quando as mulheres ocuparem esses cargos no legislativo, no executivo, com mais frequência. Porque só a partir do olhar dessas mulheres é que eu acho que vai ter mais formulação de políticas públicas que beneficiam as mulheres. Por mais que o homem seja sensibilizado, provavelmente não vai conseguir ter mais visão com a mulher. A diferença entre a quantidade de homens e de mulheres nas instâncias de poder é discrepante. Muito vem sendo feito para acabar com a disparidade de gêneros, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para que essa igualdade seja de fato alcançada. O papel da mulher em geral, eu diria que ele não é que ele é importante, ele é imprescindível. A mulher precisa participar de tudo e só se consegue sociedade com justiça se tiver oportunidades iguais. Não tem outro caminho que não seja a igualdade para garantir a justiça, em todos os sentidos, a começar pela justiça social dele. Então é uma luta que não pode parar, mas que as mulheres estão vencendo. E quando as mulheres vencem, vence toda a sociedade, não só as mulheres, vencem os homens também.